todos com a paz do Senhor. Amém. Estão acostumados com os irmãos, mas desde o ano passado que a gente não se vê, né? Feliz ano novo para todos. Nós vamos participar dessa primeira ceia do ano. Gostaríamos de cumprimentar também os irmãos, irmão Marquinhos e a família lá em Portugal, o irmão Rubens em Canindé e tantos outros irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaríamos de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas. Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Nós leremos o primeiro versículo e depois do 12 até o 24. Glória a Deus. Diz assim: Aconteceu que, entrando ele na casa de um dos principais fariseus para comer pão no dia do Shabat, eles o estavam observando. Versículo 12. E ele disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te tornem a convidar e te seja recompensado. Mas quando tu deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. E ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse-lhe: Abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: Vinde, pois, todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: Eu comprei um pedaço de terra e precisei vê-lo. Peço-te que me desculpes. E o outro disse: Eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E o outro disse: Casei-me, portanto não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelas estradas e caminhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até o versículo 24, para a nossa meditação nessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua santa palavra, Senhor, pela oportunidade que nós temos de meditar na mesma, de compartilhá-la, Senhor. Pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, a nos abençoar com a tua santa palavra, agindo em nós o teu Espírito Santo. Com certeza, Senhor Deus, encontrará terra fértil para que dê muito fruto. Assim, Deus, rogamos o teu favor, a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Sempre nós procuramos divulgar a mensagem e, para fazer a divulgação, a gente dá um título. E hoje o título seria As Dificuldades da Verdadeira Comunhão. Até mesmo, com os nossos iguais, com os familiares e as pessoas que são do nosso círculo, a gente tem dificuldade de relacionamento. Certa vez, um homem que queria ser obreiro, queria ser pastor, ele
ele procurou um líder e chegou a esse líder e disse a ele que ele gostaria muito de assumir a liderança de uma igreja. E o pastor não é, ainda está vivo, só que já com quase 100 anos, muito direto, e ele perguntou: me responda uma pergunta, quantas vezes o senhor já brigou com uma mulher? Ele disse: nunca briguei com a minha mulher. Ele disse: está certo, vá para casa, quando o senhor chegar o tempo eu mando te chamar. E o tempo não chegou, e aí o líder dele foi até o pastor e disse: pastor, aquele cidadão é uma pessoa maravilhosa, disse todos os atributos dele, por que o senhor ainda não deu oportunidade? Já deu oportunidade para fulano, Beltrano, eu já não pedi há tanto tempo. E o pastor foi muito sincero, até grosseiro, como ele de certa forma é. Ele disse assim: como é que eu vou entregar a obra de Deus para um mentiroso? Então, os relacionamentos, eles trazem em si dificuldades, porque cada um de nós é um universo, e em sendo um universo, esses universos precisam se relacionar entre si, e naturalmente existem conflitos. Mas nós procuramos ser bastante seletivos nos nossos relacionamentos, justamente para evitar os conflitos, né? E é muito interessante esse texto que nós acabamos de ler, e a palavra de Deus, a gente gosta de lembrar, ela é a espada de dois gumes, e a gente pode fazer uma aplicação, digamos assim, histórica, e de maneira muito tranquila, um conhecedor mediano da Bíblia vai entender que Jesus estava numa situação de ser provado, de ser testado. A gente vai ver que Jesus já havia curado, em capítulos anteriores, um homem no sábado, e Jesus foi convidado para um jantar, uma ceia, na casa de um dos príncipes dos fariseus, e a Bíblia diz claramente, era no sábado, e eles o estavam observando. Alguém que se diz entendido chega a afirmar que nesse jantar houve uma armadilha para Jesus. Então eles colocaram nesse jantar, vocês depois podem ler, eu não li para não ficar muito extenso, havia um homem com hidropsia, um homem com água na barriga, fica todo inchado, e era sábado, e eles normalmente no sábado eles não aceitam que alguém seja curado, nem faça qualquer serviço. E Jesus então curou. Aí no verso 2 diz assim: eis que estava diante dele um certo homem hidrópico, e Jesus respondendo falou aos doutores e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado, no Shabat? E eles ficaram calados. E Jesus perguntou novamente, né? Depois de curá-lo, Jesus deixou aquele homem ir, o que pressupõe que aquele homem não estava ali para uma refeição, porque depois de curado ele foi embora. Então tem certa razão quem interpreta dessa forma. E aí em seguida Jesus pergunta: qual será de vocês que tem um jumento, um boi caindo em um poço e não o retira imediatamente no dia de sábado? E Jesus então fala para aquelas pessoas, e aquelas pessoas ficaram impactadas, né, com o que havia acontecido, por Jesus ter curado um homem, por Jesus estar repreendendo aqueles que eram os detentores do saber teológico, digamos assim. E ainda mais, Jesus propôs a eles uma parábola, e ele disse para aqueles homens que eles deveriam ter uma postura de humildade. Jesus falou da parábola que quando você chegasse em um local, você não deveria se sentar nos primeiros lugares. Você se sentasse num local mais afastado, porque se você senta no primeiro lugar, alguém pode dizer: olha, esse lugar aqui está reservado para o irmão Antônio Carlos, e aí você vai para um lugar mais distante. Então se sente mais distante, que no momento oportuno você poderá ser honrado. Jesus disse isso porque havia
sempre nessas festas, a chamada que a gente chama hoje de fogueira de vaidades. Então todos gostariam de sentar em posições de destaque. Não, aqui não, né? Aqui não é. Eu estou me lembrando desse pastor que ele dizia desse jeito. Aqui no Ceará não, né? Mas lá por Belém, ele é de Belém, acontece de obreiro disputar sentar um lugar no púlpito. Aqui não tem púlpito, então não tem problema. Mas no lugar que tem púlpito tem gente que às vezes faz uma questão enorme de sentar em determinados locais e faz parte da vaidade humana. Então Jesus mostrou àqueles homens que eles deveriam procurar ser humildes, e porque qualquer que se exaltar a si mesmo vai ser humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Não seria pouca coisa Jesus ter curado o homem no sábado, ter dado uma reprimenda para aqueles homens que estavam ali, e Jesus ainda se dirigiu ao anfitrião, ao dono da casa. E aí começa justamente a dificuldade. A parábola que Jesus contou, como eu disse, historicamente, ela pode ser entendida que o dono da casa, o que convidou, seria Deus, que havia convidado os judeus para o plano da salvação e os judeus não haviam recebido. Alguns estudiosos dizem que, como ele procurou dentro da cidade, então ele procurou dentro da cidade aqueles que eram judeus, mas não tinham status de judeus, porque antigamente as cidades eram muradas. Então ele mandou procurar. Uma coisa importante para a gente entender nessa história é um costume da época. Quando alguém convidava a outros para uma ceia, para um jantar, e diga-se de passagem, a ceia é depois do jantar, né? Quem é mais antigo lembra disso, né? Hoje em dia ninguém tem mais tanta, mas a ceia é depois do jantar, a ceia já é anoitecendo, ou à noite mesmo, dependendo do lugar. Então era costume que quando se fizesse o convite, a pessoa só se sentia mesmo convidado, né? Por exemplo, eu passo por uma pessoa que eu não vejo há muito tempo e digo, vá lá em casa. Será que eu estou querendo que ele vá mesmo? Às vezes eu estou só sendo gentil. Então o judeu só se sentia convidado, ele era convidado e ele esperava que quando a comida estivesse pronta, o empregado fosse lá e o convidasse a segunda vez. Porém, era uma desfeita muito grande quando você era convidado e o empregado ia convidá-lo a segunda vez e você não aparecer. Porque se você não aparecesse, você estava dando um testemunho que você ia sobrar comida. Então o dono da casa ia passar por uma pessoa que não respeitava os outros, tendo em vista que o alimento não deveria se perder, principalmente numa região com tanta escassez como é Israel, que é um deserto. E na verdade era uma desfeita enorme. Então nós vamos ver que primeiramente ele mandou o empregado avisar aos que ele havia adredemente, de antemão, convidado, e agora que estava tudo pronto, ele foi convidar aquelas pessoas através do seu empregado. E aí nós vamos ter 3 desculpas bastante difíceis de acreditar. A primeira desculpa, o homem disse assim, olha, eu não vou porque eu comprei um campo e eu preciso olhar esse campo. Não dá para acreditar nisso, porque segundo os estudiosos, jamais um judeu ia botar o dinheiro dele no escuro, jamais. Ele compraria um campo sem primeiro examinar, sem primeiro... Alguém aqui já comprou terreno sem olhar? É muito difícil, é muito difícil. Vocês já ouviram falar que alguém comprou um terreno dentro de uma lagoa? Eu conheci um cidadão que ele era garimpeiro, e ele estava em Manaus, ganhou muito dinheiro no garimpo, resolveu comprar um apartamento em Fortaleza. Olhou no jornal e dizia assim, apartamento próximo do mar. E ele comprou o apartamento, que dinheiro do garimpo veio fácil, né? Quando ele chegou em Fortaleza, realmente era próximo do mar, porque longe do mar é Juazeiro, Xeramobim, Iguatu, o Conjunto Esperança é perto, né? Mas não era isso que ele estava esperando. Próximo do mar, ele esperava que fosse alguns metros do mar. Mas ele comprou no escuro. O que aconteceu?
comprou lá no Conjunto Esperança, já tinha pago, né? Então, em geral, não dá para acreditar que esse cidadão não tenha visto o campo antes de comprar, mas ainda que ele tivesse comprado no escuro, como a gente diz, ainda assim seria uma desfeita muito grande. E isso evidencia uma palavra que Jesus havia dito, que era mais fácil entrar um rico pelo fundo de uma agulha do que, ou um camelo pelo fundo de agulha do que um rico entrar no céu. Jesus diz: quão dificilmente entrarão no céu os que têm riquezas. Então esse cidadão representa aqueles que colocam a riqueza como a prioridade máxima da sua vida, em detrimento de todas as outras coisas. O segundo diz que havia comprado 5 juntas de bois e igualmente precisava prová-las, e pelas mesmas razões não se acredita que esse homem tenha comprado esses bois sem tê-los experimentado, porque seria um risco muito grande. Em seguida, nós vamos colocar que quem compra essa junta de bois era uma pessoa que tinha que trabalhar, e portanto os afazeres, a agenda dele era tão cheia que ele não teria tempo para ir para esse jantar. Acontece que dificilmente alguém iria experimentar uma junta de bois no período noturno. Eu sou sertanejo e sei o que é arar terra, e ninguém vai arar terra de tarde. Normalmente a gente começa a arar de madrugada para de tarde. Então de tardezinha ele já teria cessado o serviço e, portanto, é uma desculpa muito esfarrapada. E por último, nós vamos entender que o outro cidadão diz assim: eu casei e por isso eu não posso ir. O casamento em Israel era precedido de uma série de protocolos. Não se casava da noite para o dia. Não acontecia o que hoje acontece, que de repente chega um filho ou a mãe para o pai, para a mãe, e diz assim: papai, casei, fui no cartório e casei. Isso não existia. Existia todo um protocolo de casamento. Além do que, alguns estudiosos dizem que muito provavelmente esse cidadão, que era solteiro e portanto iria se casar, não estava se casando coisa nenhuma. Provavelmente ele tinha, se era alguma coisa parecida com casamento, era um encontro com a meretriz. Então nós vemos aqui essa postura do povo de Israel se colocando numa condição de que as coisas de Deus não eram importantes. Em segundo lugar, nós vamos ver as pessoas de segunda classe, porque quando os primeiros disseram que não atenderiam o convite ao jantar, esses 3 primeiros, que representaria o povo judeu, em segundo lugar, o dono da casa, o anfitrião daquela festa, ele disse que chamou os seus empregados e disse para ele: então, diante disso, eu peço que você vá até as ruas e becos da cidade e traga aqui os pobres e aleijados, e os coxos e os cegos. Essas pessoas, em geral, toda cidade tem pessoas pobres, pessoas aleijadas, pessoas coxas e pessoas cegas. Nós gostaríamos de destacar que essas pessoas representavam aqueles que não tinham condições, digamos assim, estéticas para exercer o sacerdócio. Eram pessoas que eram discriminadas pela sociedade. Quando a gente vai ver a respeito dos sacerdotes, a gente vai ver que eles não podiam ser aleijados, não podiam ser coxos, não podiam ser cegos. E essas pessoas, então, nesse momento, o dono do banquete, que não queria passar vergonha de sobrar comida, ele diz: então vá atrás desses que eu jamais convidaria. Não era minha intenção convidá-los, mas eu quero que você os traga até mim, para que eles participem do banquete. E então o servo disse que saiu como ele ordenou, mas ainda havia lugar. Então ele disse: agora então você vai sair dos muros da cidade,
vai nos caminhos, vai nos valados e chame todas as pessoas que você encontrar, porque eu quero que a minha casa possa estar cheia, porque aqueles que eu havia convidado, eu não quero que tenha mais lugar para eles. Então, nós vamos aprender com esta história que Jesus estava mostrando para aqueles homens que eles receberam a oportunidade. Foi aquilo que João Batista pregou para eles: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo estava sendo apresentado a eles como a solução para que ele fosse reconhecido como o Messias, aquele que Deus, sobre quem Deus havia falado através dos profetas. Portanto, o primeiro convite havia sido feito há muitos anos atrás, como diz o autor aos Hebreus: tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas. Esse foi o primeiro convite. Hoje nos fala em Jesus. Então esse foi o segundo convite. Agora, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, a todos quantos o receberam, e agora os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e ainda mais, todos aqueles outros que estavam nos caminhos, que estavam em outros caminhos, que estavam fora da cidade, que estavam fora do plano de alcance. Então o Senhor diz que os seus servos deveriam chamar essas pessoas, e essas pessoas seriam agraciadas com aquele grande banquete que foi preparado, e honrosamente foi enviado o convite, primeiro convite e o segundo convite. Assim, nós somos esses que a Bíblia fala, essa terceira classe de pessoas. Nós somos aqueles que estavam fora do concerto, fora da cidade, e ele disse: sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia, porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. A Bíblia Sagrada mostra que nós fomos um dia agraciados por Deus com esse convite para encher a sua casa, e naturalmente essa decisão cabe a mim e a você de aceitar esse convite. É preciso que o Senhor nos chame primeiro e nos constranja a entrar, mas alguns não aceitaram. Mas se eu e você aceitarmos, nós ouvimos a mesma notícia que aquele Senhor disse ao seu servo: ainda há lugar, ainda há lugar. A ceia está preparada, o banquete está preparado. Os convidados que deveriam usufruir desse banquete não quiseram, não honraram o dono da casa, o anfitrião. Eles julgaram pouco importante o compromisso e o anfitrião. Eles acharam que os seus interesses materiais eram mais importantes do que o anfitrião e do que aquele banquete. Eles acharam que os seus afazeres, a sua agenda cheia, era mais importante do que o anfitrião e mais importante do que o banquete que ele havia preparado. Eles acharam que os seus compromissos pessoais, familiares, sentimentais, os seus prazeres pessoais eram mais importantes do que o convidado, o anfitrião e o banquete que lhes havia sido preparado. Jesus disse que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Esses homens se posicionaram diferentemente. Eles acharam que em primeiro lugar estava a sua condição financeira, o cuidar do seu patrimônio. Em primeiro lugar estavam os seus compromissos pessoais. Em primeiro lugar estavam os seus compromissos de negócios. Em primeiro lugar estavam os seus compromissos pessoais. Eu não sei se vocês já viram por aí um adesivo que diz assim:
Viver sem ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E muitas pessoas encontram tempo para qualquer coisa, mas não encontram tempo para Deus. As pessoas esquecem que Deus, diferentemente das autoridades que se julgam importantes, Ele atende sem hora marcada. As pessoas, se querem falar às vezes, com todo respeito, eu não vou dizer autoridade nenhuma para não ofender a ninguém, mas vamos botar aqui com o guarda do quarteirão, né? Quer falar com o guarda do quarteirão, às vezes você chega numa hora e diz, não posso lhe atender agora. Mas as pessoas não buscam a Deus, não é porque Deus não esteja disposto a atendê-los. A exortação do profeta Isaías é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas a Bíblia ao mesmo tempo diz, o Senhor diz na sua palavra, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Paulo diz, eu quero que vocês levantem as mãos santas em todo lugar, a qualquer momento. Existe uma música que as pessoas costumam cantar que diz assim, que de madrugada a fila é menor. É uma exortação, assim, uma tentativa de exortar as pessoas a orarem de madrugada. Mas, irmãos, eu tenho uma notícia difícil para esse cantor, é que muita gente se converteu na Coreia, então muita gente ora de dia na Coreia, então eu tenho a impressão que a fila é grande aqui de dia, sabe? Melhor orar a qualquer momento. Alguém já deve ter lido, era costume dos judeus orar 7 vezes ao dia, de 3 a 7 vezes ao dia. E eu fico pensando, será que esses homens não trabalhavam? Lógico que trabalhavam, mas eles não passavam 1 hora orando, né? É você manter o contato, como diz o hino da Harpa Cristã, guarda o contato com teu Salvador. É isso que esse ensino nos mostra, as dificuldades da verdadeira comunhão. A comunhão, ela é difícil de ser alcançada, ela tem dificuldades, porque nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, em qualquer coisa que nós vamos fazer, seja em relação à nossa vida financeira, que é uma maravilha. Quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você, é coisa boa, né? Você não pode trabalhar para o dinheiro, dizem os entendidos, mas quando você bota o dinheiro para trabalhar para você, é coisa boa. Então, se eu ganhar muito dinheiro e colocar o dinheiro para me servir, é uma bênção. O que a Bíblia condena é você ser escravo, servo do dinheiro. É muito interessante você exercer o seu trabalho, a sua profissão, da melhor maneira possível, mas é desastroso quando você coloca isso no lugar de Deus. É muito interessante que a gente coloque a nossa família numa dimensão como a Bíblia ensina e a sociedade diz que a família é a célula mãe da própria sociedade, mas nós não podemos colocar a nossa família acima de Deus. Foi o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, verso 37. Jesus disse assim, portanto, 37, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Portanto, nós temos que dimensionar as coisas e temos que conduzir a nossa vida de acordo com as dimensões que a palavra de Deus diz. Não sou eu quem vai tomar as decisões por você, mas a Bíblia diz que quem semeia egoísmo, parafraseando, né? O que o homem semear, isso também. Então, se eu semear egoísmo, eu vou colher egoísmo. Se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. E Jesus então mostra para aquele cidadão, aquele anfitrião, apesar de toda a armadilha que eles prepararam, Jesus ainda estava ali diante deles, colocando-se como alguém que queria abençoá-los, como alguém que queria o bem deles. E Jesus gasta tempo com gente ruim, infelizmente, né? Eu penso, mas felizmente por outro lado, né? Por quê?
Jesus gastou tempo comigo. Talvez você possa dizer por você mesmo, eu é que não vou dizer, né? Então, às vezes a gente não quer gastar tempo com pessoas, digamos assim, que a gente considera não importantes. Acontece que Jesus gastou tempo com aqueles homens. Aqueles homens prepararam a armadilha para que Jesus fosse surpreendido fazendo alguma coisa. É muito claro o texto do capítulo 14 de Lucas, no versículo 1, diz assim: e eles o estavam observando. É bem verdade que quando a gente está comendo, quando a gente está reunido, a gente observa uns aos outros, mas o texto mostra claramente que o objetivo ali era pegar Jesus em algum ilícito, e eles queriam um motivo para acusar Jesus. E Jesus, no entanto, não se deteve, porque Jesus não pode deixar de nos amar, independente de nós fazermos aquilo que Jesus espera de nós, Ele continua nos amando. E aqueles homens ali estavam querendo prejudicar Jesus, mas Jesus os amou. É difícil, irmãos, é difícil demais a gente amar quem nos prejudica, mas foi isso que Jesus ensinou: amai os vossos inimigos e orai por eles. É difícil, mas é difícil demais. Porém, essa deve ser a nossa postura, por mais difícil que seja. E se eu não conseguir, se eu não consigo, então eu vou pedir graça a Deus, como diz aquela canção do grupo Logos: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Eu e você somos esses que foram alcançados por aquele servo que anunciou que havia lugar. E a Bíblia continua sendo a mesma: ainda há lugar. Nós precisamos nos arrepender hoje, agora mesmo, porque o Senhor quer que a sua casa se encha.